Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo eu continuarei conversando com vocês sobre microcefalia. Quem não assistiu a primeira parte com relação a esse tema, entra lá no canal, tá? Procura o vídeo Microcefalia parte 1 para que vocês possam ficar por dentro desse tema, certo? Então, nessa parte 2 desse tema, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a consulta médica, né? Então, os especialistas que estão aptos para diagnosticar a microcefalia são o clínico geral, o pediatra, o neurologista e o neurologista infantil. Então, essas são as especialidades que estão aptas para diagnosticar a microcefalia, tá? E estar preparado para a consulta de uma certa forma, facilita o diagnóstico, certo? Então, é importante que quando você quando você for a uma consulta médica com suspeitas da doença, é importante que você já chegue com algumas informações, como, por exemplo, uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram, né? O histórico médico, incluindo outras condições que o paciente de repente tenha, e também os medicamentos ou suplementos que ele tome com uma certa regularidade. Essas informações são primordiais para que o diagnóstico possa ser facilitado. Então, tratando-se do diagnóstico de microcefalia, a mesma ela é diagnosticada por meio do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, certo? O que é que acontece? O médico ele vai colocar uma fita métrica, né, em torno da cabeça e vai medir o tamanho da cabeça. Então, esta medida e também o tamanho da criança serão feitas durante os primeiros anos de vida. E aí, essas medidas e o tamanho da criança serão comparadas com uma tabela padronizada a fim de determinar se a criança tem ou não microcefalia. Então, o médico, além disso, ele pode também solicitar exames como tomografia computadorizada da cabeça, como também a ressonância magnética, exames de sangue. Isso tudo ajuda a determinar a causa da microcefalia. E é importante frisar, que eu acho que eu já falei isso na parte 1, né, que não há tratamento medicamentoso para a microcefalia. Não há. Né? Não tem um medicamento que possa ser capaz de fazer a cabeça da criança voltar ao normal, certo? O que é orientado? É orientado a os cuidadores, os pais, enfim, realizar terapias para que assim possa melhorar as habilidades da criança, como a fala, por exemplo. Portanto, o médico ele poderá recomendar a fisioterapia, né, um fisioterapeuta, a terapia ocupacional, assim como outras formas de tratamentos orientados. Então, a criança com a microcefalia, ela apresenta o déficit intelectual, né? Ela apresenta atraso nas funções motoras e de fala, ela vai apresentar distorções faciais, né? Vai apresentar ali o nanismo, que é a baixa estatura, né? A hiperatividade, epilepsia, a dificuldade de coordenação e equilíbrio, alterações neurológicas, tudo isso será apresentado por uma criança que vem aí a ter um quadro de microcefalia. Então, existem algumas exceções, né? Algumas crianças que com microcefalia elas podem não apresentar problemas de aprendizado, tá? Então, Carla, como é que eu posso prevenir? Como é que pode ser feita a prevenção? Bem, veja bem,
Se a causa da microcefalia for genética, é possível preveni-la, tá? Por isso que é importante, é de suma importância fazer o aconselhamento genético. Eu vou conversar com vocês sobre aconselhamento genético em um outro vídeo, certo? Mas o aconselhamento genético o geneticista ele vai analisar a árvore genealógica, certo? E a partir do caminho traçado, ele vai poder identificar se o bebê ele vai nascer ou não, ele vai ter tendência ou não à microcefalia, certo? Então, antes de engravidar, é importante fazer esse aconselhamento genético, certo? Para que já possa ser prevenido a microcefalia. Além disso, a melhor forma de se prevenir, não só a microcefalia, mas as diversas outras condições de saúde, é a realização do pré-natal. Isso aí é de suma importância. É importante a gestante realizar o pré-natal durante a gravidez, tá? E dentre as recomendações médicas para prevenir a microcefalia, também está a questão da mãe não ingerir álcool durante a gravidez, né? Por quê? Porque o consumo do álcool predispõe o bebê a diversas doenças, como a síndrome do alcoolismo fetal, né? E também a microcefalia. Então é importante a gestante não ingerir álcool. Tem gestante que diz, eu posso ingerir até os 4 meses, porque o bebê ainda não está formado. Isso não tem nada a ver. Desde a primeira semana de gravidez, é importante a mãe tomar extremo cuidado com a gravidez, desde da primeira semana. Não é para ingerir álcool, certo? Como também não utilizar medicamentos sem a orientação médica. Por quê? Porque alguns medicamentos podem interferir na formação fetal, inclusive causando uma má formação do cérebro. E aí entra a microcefalia. E aí é importante que a gestante não tome nenhum tipo de medicamento sem orientação médica. Minha gente, pode ser uma AS. Tá grávida, procura um médico, porque aí ele vai poder te orientar da melhor forma possível. E aí é importante evitar contato com pessoas com febre ou infecções, né? Qualquer infecção, ela pode dar alguma alteração no desenvolvimento do feto. Desde uma rubéola, até um citomegalovírus, até a dengue, febre zika e febre chikungunya, isso é de extremo perigo para a gestante. Então, por isso é importante evitar a exposição a doenças em geral. E proteger-se, né? Proteger atualmente da picada dos mosquitos, como há a possibilidade da microcefalia ser causada pelo vírus Zika, que por sua vez é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, né? A Aedes aegypti, eu falei sobre isso no primeiro vídeo. Além das complicações já sabidas, no caso da dengue, por exemplo, uma das recomendações do Ministério da Saúde é evitar se expor ao mosquito. Certo, Carla, mas o que pode ser feito, né, para que eu possa evitar a exposição ao mosquito? A priori, faz-se necessário eliminar os criadouros dele, ou seja, o que é que você vai fazer? Retirar recipientes que tenha água parada e vai cobrir adequadamente locais de armazenamento, né? Além disso, é de suma importância, principalmente se for sair na rua, o uso de repelentes, que hoje em dia é bastante indicado para gestantes e também para os bebezinhos, as crianças novinhas, tá? Então, e para todo mundo, né? Mas claro que estou falando aqui com prioridade para as gestantes. Então, gente, finalizou aqui esse assunto, né, com a parte 2, microcefalia. Espero que vocês tenham entendido.
Se quiserem entrar em contato comigo para maiores informações, para tirar alguma dúvida, entre em contato através do meu Facebook. Vou deixar o link disponível embaixo no comentário do vídeo. Quem quiser entrar em contato através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com. Quem quiser conhecer outros projetos de minha autoria, eu vou deixar o link aqui embaixo. São 2 blogs que eu tenho. Um é falando sobre relacionamentos, o outro é falando sobre os mais variados assuntos. Quem tiver interesse em conhecer, dá um clique no link que vai estar aqui embaixo ou entrar lá para, enfim, tomar conhecimento.